Estamos recebendo aqui nos estúdios da Jovem Pan Serra Gaúcha o deputado estadual Carlos Búrigo para fazer uma avaliação desses 4 anos na Assembleia Legislativa, também a questão do panorama político, tanto do Rio Grande do Sul e também do nosso país. Deputado, obrigado pela sua participação, bom dia. Bom dia a ti, Fábio, a todos os ouvintes da Jovem Pan. É um prazer estarmos aqui neste final de ano aí conversando um pouco aí sobre o ano de 2022. Foram 4 anos, 2 deles extremamente diferentes, de uma questão de pandemia, mas que avaliação que o senhor faz do mandato na Assembleia Legislativa, principalmente nesse envolvimento aqui com a Serra Gaúcha, deputado? Acho que foi muito positivo, para mim foi uma experiência nova, né? Eu tinha sempre uma experiência no Executivo, mas eu acho que isso foi importante, né? A gente no Executivo, a gente está mais próximo da população, a gente executa as políticas públicas, né? Seja no município pequeno, como foi São José dos Ausentes, como Caxias do Sul, como secretário no governo do Estado. Então isso me levou bastante experiência dentro da Assembleia Legislativa, tanto é verdade que nós enfrentamos aqueles 2 anos muito difíceis da pandemia, conversando sempre com todos os segmentos da sociedade, segmentos econômicos, naquele momento tão difícil que nós tínhamos ainda muitas das atividades paradas, né? E as pessoas ainda não sabendo qual o caminho. A Assembleia abriu as portas, nós ouvimos todos os segmentos, conversamos, levamos os pleitos junto ao governo do Estado, construímos caminhos para que a gente porque nós pudéssemos cuidar das pessoas com todos os protocolos, mas também que a atividade econômica ela pudesse abrir, pudesse manter os empregos, enfim, a economia rodando, né? Naquele momento eu fui presidente da Comissão de Educação, acho que foi muito importante, depois de muitos anos que o PT era o presidente da Comissão de Educação, eu fui presidente, né? E fizemos um debate muito aberto, democrático, tanto com os segmentos dos professores, dos sindicatos, do governo do Estado, construindo aí muitas coisas para o futuro. Uma das nossas grandes pautas foi a vacina para os professores, o reinício das aulas, né, que foi provado que o Estado do Rio Grande do Sul, o Brasil, ficou muito tempo com as aulas, as escolas fechadas, foi maior do que aconteceu no mundo, né? Isso trouxe um prejuízo muito grande para nossos alunos, para os professores, que nós vamos ter que recuperar, estamos recuperando, né? E ao mesmo tempo depois também fui membro da Comissão de Constituição e Justiça, né? Sou vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça, fui membro da Comissão do Turismo, do Mercosul, de Finanças, da Economia, e hoje sou o líder da bancada do MDB, onde nós estamos construindo aí diversas ações junto ao governo do Estado, junto à Assembleia, para que a gente possa viabilizar a votação de projetos importantes. Nós passamos por esse período muito complicado de fazer o ajuste fiscal, e agora é a hora de a gente avançar, de o Rio Grande do Sul realmente ter políticas aí para o desenvolvimento. Essa questão do avançar nos próximos 4 anos, que até o governador eleito Eduardo Leite falava sobre a questão da educação, né, que é um dos pilares, um dos eixos principais do próximo governo, e eu cito outra questão da infraestrutura da nossa região, que foi esquecida, entre aspas, por muitos, apontados como um dos gargalos. As 2 principais prioridades aqui para a nossa região, deputado? Sem dúvida, nós passamos aí um estado que passou nos seus últimos 50 anos, eu gosto de dizer isso, né, com 40 e poucos anos gastando mais do que arrecadava. Então nós não tivemos dinheiro para avançar na infraestrutura, não tivemos políticas fortes na área da educação, e na área da saúde, em todas as áreas, né? E o governo Sartori, ele veio e mudou isso, né? A gente trabalhou muito no sentido de enfrentar essas corporações, de enfrentar esses gargalos, de apresentar para a Assembleia Legislativa projetos importantes que mudaram a estrutura do Estado, né? Nós tendo um Estado, não um Estado gigante, nem o Estado mínimo, mas o Estado necessário. Foi por isso que nós extinguimos 13, 14 empresas do Estado que não tinham mais finalidade pública, né? E buscamos o ajuste fiscal. O que é o ajuste fiscal? É você controlar as finanças públicas, onde você possa gastar menos do que tu arrecada. Esse é o segredo da empresa, da nossa casa, da nossa família. Se a gente gastar mais do que arrecada por um grande período, ainda mais quando é gasto de custeio, não de infraestrutura, nós vamos quebrar. E fizemos esses ajustes. O governador Eduardo
Eduardo Leite, que seguiu depois esses outros 4 anos, continuou fazendo o ajuste fiscal, tanto é verdade que os últimos 2 anos já conseguimos pagar o salário em dia, já conseguimos fazer investimentos, são mais de 5 bilhões de investimentos nas diversas áreas, seja na educação, em estradas, enfim, e agora é o momento de dar o segmento, como diz o Eduardo Leite, como diz o nosso vice, o Gabriel, né, que é meu colega deputado. É o momento de a gente agora avançar na infraestrutura, na educação, e quando eu falava ali da pandemia, nós temos hoje alunos que estão na mesma série, na 5ª série, na 6ª série, na 7ª série, com um desnível de aprendizado muito grande. Então, como é que o professor vai repassar o conhecimento para um aluno que está muito mais adiantado e outro menos? Por que isso? Porque aqueles alunos que tinham melhores condições, famílias que tinham mais condições, eles tinham o seu tablet, eles tinham condições de estar sendo assistido por outras pessoas para poder aprender, e aqueles alunos que muitas vezes têm mais dificuldade da família econômica, financeira, que fica à margem, né? Eles não tinham, às vezes, nem condições de acompanhar as aulas online, né? Então, isso nós precisamos avançar. Nós precisamos avançar também nas escolas. Nós temos 2.400 escolas públicas estaduais, e a grande maioria dessas escolas, elas precisam de investimento. Nós temos escolas que têm problema na rede de esgoto, tem problema na instalação elétrica, que tem problema em toda a estrutura. Nós temos o exemplo do São Cristóvão, vários, mas o São Cristóvão, que é um exemplo, esse colégio... Alexandre Zatter, que agora a gente está trabalhando na questão para que nós possamos, nos próximos meses, aí, fazer essa contratação da empresa. Então, tudo isso, porque como é que tu vai ter um ambiente onde os professores possam transmitir e fazer com que as crianças possam aprender se o ambiente não é propício a isso, né? Às vezes o ambiente até é perigoso. Então, eu acho que tudo isso faz parte, mas também a questão pedagógica, né? Eu acho que o governador tem que trabalhar, e tem um projeto na Assembleia Legislativa valorizando agora que nós vamos debater, e se Deus quiser aprovar semana que vem, valorizando aí o salário dos diretores, o salário dos coordenadores, enfim, de quem trabalha em todos quem trabalha nas escolas, nas coordenadorias, para que a gente possa ter realmente uma valorização do profissional, mas também da qualidade do ensino. Deputado, entrando mais na questão política próprio do MDB, a gente viu alguns rachas, problemas internos da questão da eleição, tanto nacional como a estadual, algumas alas não concordando com o apoio ao governador Eduardo Leite, alguns indo apoiando o Bolsonaro, outros o Lula na questão nacional. Como o senhor vê este momento do MDB, tanto do Rio Grande do Sul e nacional? Bom, primeiro nós tivemos um momento muito difícil, né, que foi a polarização. Não adianta, e é um erro, nós temos 30 e poucos partidos, e esses partidos, eles na realidade vieram para a eleição sem a sua posicionamento, sem sua ideologia chegar até a população. Tanto é verdade que o povo, ele pegou 2 pilares, né? Polarizou, né? Quem estava junto com o Lula, com o PT, com as pautas de esquerda, e quem estava com o Bolsonaro, o bolsonarismo, com as pautas de direita. E quem estava no centro, tentando fazer um trabalho de construção, de conciliação, para que nós pudéssemos ter, e aonde se sempre fica o MDB, né, que é um partido de centro, um centro... Tem a parte nordeste mais centro-esquerda, nós aqui no sul mais centro-direita, não conseguimos aí trilhar esse caminho, né, por causa dessa polarização. Então, o nosso partido realmente ele foi atingido por isso, né? Nós tivemos a nossa candidata Simone Tebet, que não conseguiu, não decolou, e acredito que teve alguns erros no momento da campanha, né, indo muito mais para a esquerda, isso nos prejudicou muito aqui no sul, né? E o PMDB aqui no estado, nós queríamos ter candidatura própria, trabalhei para isso, para ter candidatura própria, mas o cenário que se demonstrou não foi esse, e nós perdemos a convenção. Então o Gabriel foi candidato a vice-governador, eu apoiei o governo Eduardo Leite por algumas convicções que eu tenho, porque é um governo que estava dando continuidade àquilo que nós iniciamos. Os adversários, principalmente o PT e o Onyx do PL, diziam que não queriam manter o regime de recuperação fiscal, que para nós
nós é algo sagrado, é importante, que é o que limita os gastos públicos do Estado do Rio Grande do Sul, né? Então eu tinha uma questão técnica disso. Conheço também o Gabriel, o governador Eduardo Leite, entendia que ele deu continuidade às pautas, principalmente da questão fiscal, de infraestrutura, e que nós tínhamos que dar continuidade. E, além disso, o meu partido, o MDB, o vice é o Gabriel. O Gabriel é meu colega, deputado, foi líder do governo Sartori, defendeu as pautas que nós transformamos o Estado na modernização, que nós reduzimos o Estado, e eu acredito muito também no Gabriel. Então a gente acabou apoiando o Eduardo Leite e o Gabriel, porque eu acredito que esse é um terceiro governo na mesma linha, e é aquele que a gente sempre dizia no Rio Grande do Sul: nós a cada 4 anos é como um zigue-zague, vamos para um lado, depois outros 4 para o outro lado, e eu acho que esse é o momento de a gente poder dar continuidade e trabalhar por essas pautas importantes, né? A infraestrutura, a Serra Gaúcha, não se admite mais, nós temos uma Serra Gaúcha tão pujante economicamente, que não tenha estradas ainda em condições duplicadas, para que a gente possa ter segurança no trânsito, mas também a gente possa ter um custo menor no transporte das mercadorias, podendo ser competitivo com o resto do país. Para a gente encerrar, deputado, o futuro político de Carlos Burgo, sei que as 2 próximas semanas vão ser de muitas negociações, inclusive do encerramento do ano da Assembleia Legislativa, com votações, com reforma administrativa. O senhor já teve algum convite para ingressar no governo de Eduardo Leite nos próximos 4 anos? Também existe possibilidade de ficar na Assembleia? Como é que o senhor vem trabalhando essa questão do futuro político? Bom, primeiro eu quero dizer que eu faço política por convicção, não é por questão de emprego e dessas coisas. Eu acho que eu tenho um conhecimento, uma bagagem que eu posso, aonde eu estiver, eu posso ajudar, seja na Assembleia ou seja no governo do Estado. Fui prejudicado pela polarização, né? Não sou daqueles políticos e parlamentares que gostam de chegar e bater e gritar e falar mal do outro. Eu sou de construir, eu prefiro achar o que as pessoas têm de bom, eu prefiro falar do bem, e nessa eleição, infelizmente, aqueles que bateram num lado ou de outro foram os que apareceram e que levaram o voto. Então eu acho que isso também me prejudicou, mas eu estou lá, sou deputado até dia 31 de janeiro de 2023, sou deputado, meu mandato termina só dia 31, o executivo termina dia 31 de dezembro e o legislativo 31 de janeiro, né? E o nosso partido, é claro, que vai fazer parte da base do governo, com mais força do que já fazia antes, porque agora nós somos o vice, e ninguém ainda falou comigo, né? O governador, eu acho que ele está esperando, temos projetos que vão mudar a estrutura do Estado do Rio Grande do Sul, e ele está esperando primeiro se vai ser ou não aprovados esses projetos que nós vamos deliberar semana que vem. Eu, como líder, ontem, numa reunião, nós hoje pautamos, vão ter mais de 30 projetos que nós vamos deliberar semana que vem, entre terça, quarta e quinta-feira, e depois disso que eu acredito que o governador vai definir as questões de secretários, de coisa. E o nosso partido, através do Fábio Branco, que é o presidente, do Gabriel, que é o vice-governador, que é da transição, está trabalhando junto a isso. Então nós vamos esperar com muita tranquilidade, né, o que vai acontecer, mas sem dúvida, independente de onde eu estiver, eu estarei lá brigando, trabalhando por Caxias do Sul, para a nossa Serra Gaúcha, para que a gente possa conseguir trazer melhores dias, investimento, infraestrutura, enfim, é isso que nós queremos, é isso que nós precisamos. Faço política por convicção, por poder melhorar a vida da população. Esse é o meu objetivo. Deputado, obrigado pela participação. Obrigado, bom dia obrigado, aqui, com Fábio. carinho sempre com os telespectadores e ouvintes da nossa Jovem Pan. Obrigado a ti, a todos os telespectadores, a todos os ouvintes. Quero dizer que nós estamos à disposição. Com certeza, até dia 31 de janeiro estarei na Assembleia Legislativa. Depois, o futuro aí a gente não consegue ainda prever. Tá bem? Obrigado. Tá certo. Para o Jornal da Jovem Pan, repórter Fábio Carnezel.